Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Vamos começar o nosso aulão de Eneagrama. Sejam muito bem-vindos, Eneamores, ao nosso 16º aulão de Eneagrama. E hoje vamos falar como a paixão, como essa distorção emocional alimenta o nosso ego. Alimenta o nosso ego para nos dar força para ir atrás da nossa motivação inconsciente. Vamos entender como que funciona esse mecanismo, como cada tipo distorce, né? Sofre com essa distorção emocional para correr atrás dessa motivação inconsciente. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar o nosso aulão. E aí eu quero trazer para vocês o que é paixão, o que significa esse conceito de paixão que o Eneagrama traz para nós. Lembrando que as paixões, elas foram aprendidas ou foram pegas para o Eneagrama, né? As paixões representam os pecados capitais, que foi identificado quando? Lá no século IV. Lá no século IV, eu tô com uma afta na língua, gente, então pode ser que dê uma travada aqui conforme eu vou falando, tá? Mas é porque a língua, ela segura para não sentir dor, mas tudo bem, vamos continuar o nosso aulão aqui, tá? Então só se você reparar que eu vou travando a língua, é por conta disso, dessa afta que tá na ponta da minha língua, tá bom? Muito bem. Então, essa paixão que foi trazida para o Eneagrama, né, foi identificada lá no século IV pelos padres do deserto. Os padres do deserto, no século IV, identificaram essa distorção emocional que a gente sente quando a gente vai no automático da nossa personalidade. Tá? Então a paixão nada mais é do que uma distorção emocional. Quando a gente está apaixonado por alguém, o que acontece com a gente? A gente deixa de ver parte da realidade e passa a enxergar somente aquilo que consideramos como qualidade daquela pessoa. Né? Então a gente não enxerga a realidade como um todo, a gente enxerga só uma parcela da realidade. Então essa distorção emocional é a mesma coisa no Eneagrama, e cada personalidade tem uma distorção emocional que é mais latente, embora nós todos acessemos as 9 distorções emocionais. Tá? Lembrando que somos a casa de 9 cômodos, né? Somos essa casa e escolhemos, preferimos, nos sentimos mais confortáveis em um desses cômodos, mas não significa que a gente não possa acessar os nove cômodos, tá bom? Então, por mais que a gente acesse essas 9 distorções emocionais, uma delas é mais latente dentro de nós, que é a paixão do nosso tipo de personalidade. Então vamos começar com o centro, do movimento, né? Que são os tipos 8, 9 e 1. Então, para o tipo 8, qual é a distorção emocional? É a luxúria. E o que é essa luxúria, né? O que significa essa palavra? Representa a questão sexual? Não é isso. Lembrando que essa palavra, a origem dela é lá do século IV. Então, a luxúria significa o quê? Esse excesso, esse exagero, né? O excesso de força para demonstrar essa força, né? Como se fosse um tigre, né? Inclusive o tigre é o animal que representa esse tipo de personalidade. Então, o tipo 8 faz isso para quê? Né? Tem essa distorção emocional, desse excesso de força para esconder a sua fraqueza. E esse excesso, essa distorção emocional da luxúria, faz com que o tipo 8 vá para a sua motivação inconsciente. Qual é a motivação inconsciente que o tipo 8 sente?
a necessidade de ter o controle, a necessidade de controlar. Controlar o quê? Principalmente a sua vida e as coisas que estão à sua volta, né? Então vai ter aquele tipo 8 que vai querer controlar a sua própria vida com mais intensidade. Vai ter aquele tipo 8 que vai querer controlar o seu parceiro, os seus amigos mais afins, né? A sua família. E vai ter aquele tipo 8 que quer ter o controle do grupo. Então, essas são as nuances desse tipo 8. E também ele quer o quê? Né? O tipo 8 quer trazer essa imagem de força e de respeito. Então, a luxúria, que é essa distorção emocional de exagero, de excesso, vai fazer com que essa motivação inconsciente venha à tona, né? Vai fazer com que ele realize essa motivação inconsciente de controle, de imagem de força e respeito, tá? Muito bem. E aí, vamos lá para o tipo 9. Então, o tipo 9, como é que é? Tipo 9, a distorção emocional, né? A paixão do tipo 9 é a preguiça. E lembrando que a preguiça não significa não querer trabalhar, não significa ser uma pessoa vagabunda, não tem nada a ver com isso. A preguiça, essa palavra oriunda lá do século IV, significa o que para o Eneagrama? Significa que a pessoa do tipo 9, ela esquece de si mesma. Ela negligencia a si mesma, se deixa para lá. Não dá importância para as suas próprias necessidades, para as suas coisas, para si mesmo. Não tem a noção, né? Perde a noção e a consciência do seu valor próprio. Então, essa preguiça, né? Que é esse esquecimento de si, essa distorção emocional de se deixar de lado, se deixar para lá, faz com que a motivação inconsciente do tipo 9 seja realizada, que é o quê? Evitar confusão interna e externa, evitar conflito. Então, quando a pessoa se deixa de lado, quando a pessoa não se esquece, se anula, engole sapo, ela consegue fazer com que essa motivação inconsciente seja concretizada. Por quê? Porque daí ela se deixa de lado. Para que eu vou me estressar? Para que eu vou me incomodar se eu quero evitar essa confusão interna, esse conflito externo? Então, essa paixão do tipo 9, né, essa distorção emocional que ele tem da realidade, faz com que a motivação inconsciente seja concretizada, seja realizada na sua vida. Certo? Muito bem. E aí, o tipo 1, né? Qual é a paixão do tipo 1? A paixão do tipo 1 é essa ira. E o que significa essa ira, né? É essa explosão vulcânica da raiva acumulada. Lembrando que o tipo 1, ele tenta controlar a raiva, né, dentro de si, ele quer ter esse controle da raiva. Ele não quer expressar. Só que quando a gente fica engolindo essa raiva por muito tempo, uma hora ela vai para fora, como se fosse um vulcão que tá lá com a lava em atividade e aí de repente explode e essa lava vem para fora. Então essa ira traz o que para o tipo 1? O movimento de aperfeiçoar. O movimento de melhorar a si mesmo, ou melhorar o outro, ou melhorar o mundo. Então, essa distorção emocional que o tipo 1 sente, que é a ira, traz esse movimento para o aperfeiçoamento, né? Tem algumas escolas que falam o reformista, né? Que o tipo 1 tem essa tendência de reformar. E reformar, ou aperfeiçoar, ou melhorar, significa o quê? Esse movimento
de melhora, essa necessidade de movimentação. Então a ira, que é essa distorção emocional que o tipo 1 sente, ajuda ele a conquistar esse movimento de aperfeiçoar, de melhorar. Então a gente vai percebendo que a distorção emocional de cada tipo de personalidade carrega essa necessidade da motivação inconsciente, né? Ajuda a fazer com que a motivação inconsciente, que cada tipo de personalidade tem a sua motivação inconsciente, seja concretizada, seja realizada. Muito bem. E o tipo 2, como que é? O tipo 2, a paixão do tipo 2 é o orgulho. E o que é esse orgulho do tipo 2? É essa autossuficiência, essa sensação de ser uma pessoa insubstituível, essa sensação de ser providência. Ou seja, o tipo 2, quando ele acessa, né, quando ele tem essa distorção emocional, ele se acha que sabe o que é melhor para o outro, ele se acha insubstituível, ele acha que é uma pessoa maravilhosa, querida, que quer ajudar o outro, né? E na verdade, quando ele distorce a emoção, ele está indo atrás dessa motivação inconsciente, que é o quê? Ajudar os outros e não olhar as suas próprias necessidades. O tipo 2, ele fica o tempo todo querendo ajudar. Querendo ajudar quem? Depende. Tem uma nuance que vai querer ajudar mais a si e aos seus mais importantes ali, aos seus mais queridos, aos seus mais apegados. Vai ter a outra nuance que vai querer ajudar o outro, aquela conexão com o outro, e vai ter aqueles que vão querer ajudar o mundo, né? Os grupos, a sociedade. E quando acessa essa distorção emocional, o que acontece? Consegue ir atrás dessa motivação inconsciente, que é ajudar e não olhar as suas necessidades. Porque se a pessoa não tiver o orgulho, se ela não acessar essa distorção emocional, vai ter uma maior dificuldade de chegar nessa motivação inconsciente. Então, o orgulho ajuda o tipo 2 a concretizar a sua motivação inconsciente, tá? Todas as pessoas acessam as 9 paixões? Todas as pessoas acessam as 9 paixões. Mas cada tipo se fixa mais em uma delas, certo? Muito bem. E o tipo 3? O tipo 3 tem a distorção emocional da vaidade, da vanglória. O que é isso, né? A vaidade é aquela ânsia de não conseguir parar de fazer as coisas. A vaidade é aquele movimento de fazer e não conseguir parar. E a vanglória é essa glória vazia, essa glória de algo que vem de fora e não de dentro de si. Então, essa distorção emocional ajuda o tipo 3 a fazer, a concretizar, a ser o workaholic, a focar no trabalho. E assim, ele consegue sentir que ele está vivo, que ele existe. E também ele chega naquela motivação inconsciente de ser visto com admiração. Porque o tipo 3 tem essa motivação inconsciente. Ele só sabe que tem essa motivação quando passa pelo processo de autoconhecimento à luz do Eneagrama. Porque senão a pessoa continua fazendo, alcançando sucesso, indo bem no trabalho, trabalhando sem parar dia e noite, sem prestar atenção em si, no que realmente gosta, sem prestar atenção nas suas relações, na sua família, sem cultivar as emoções.
e as relações. E aí, às vezes, passa uma vida inteira só pensando no trabalho, só pensando em fazer as coisas para ser visto com admiração, para se sentir vivo, para sentir que existe. E aí acaba deixando de fazer coisas que são realmente agradáveis, coisas que dão essa glória interna, esse prazer interno de fazer algo que realmente lhe faça bem, de se conectar com as suas emoções, de se conectar com as pessoas que ama, de estreitar as relações, tá? Então, é isso que vai acontecendo com o tipo 3. E o tipo 4? Vamos lá. O tipo 4, a distorção emocional do tipo 4 é a melancolia. E perceba que essa palavra melancolia, ela não aparece em todas as escolas. Pode ser que você vá pesquisando por aí e o que aparece aqui como paixão seja a inveja. Porém, a inveja, ela é algo mental. Por quê? Porque a inveja é oriunda da comparação. A comparação a gente não faz com o coração, a gente faz com a mente, certo? E como a paixão representa uma distorção emocional, então não faz sentido a inveja estar aqui. O que é que está aqui no lugar da inveja? Melancolia. E no século IV, a palavra que tinha lá era lupe. E o que representa esse lupe? É a pessoa ficar nessa tristeza profunda. É ficar alimentando as emoções, tá? É esse pessimismo. É você estar triste e fazer coisas para manter essa atmosfera, esse ambiente de tristeza. Então, o tipo 4, qual é a motivação inconsciente do tipo 4? Cultivar as suas emoções, ou sentir fortes emoções, ou sentir fortes sensações. E aí o que acontece? Vai ter aquelas nuances de tipo 4 que vão cultivar essas emoções, colocando a vida em risco, fazendo esportes radicais, fazendo coisas que coloquem o seu corpo à estafa, para ele sentir essas fortes sensações. Vai ter aquele tipo 4 que vai fazer o quê? Aquela competitividade com o outro, aquela raiva, aquela impulsividade. É aonde vai sentir fortes emoções, é nas relações interpessoais, no 1 a 1. E vai ter aquela outra nuance de tipo 4, que vai sentir essa forte emoção quando? Quando está nos grupos. Porque aí sente uma vergonha intensa de estar no grupo, se sente um peixe fora d'água, faz coisas para ser diferente e quando se sente diferente, daí acessa com mais profundidade essas emoções fortes. Então, essa melancolia, que é essa distorção emocional do tipo 4, é quase que é um curtir o obscuro, é uma felicidade em estar triste. E quem não é tipo 4 não compreende muito bem essa questão da melancolia, porque a gente até acessa essa melancolia quando a gente rompe um relacionamento, quando a gente perde o emprego. Só que o tipo 4, como essa é a sua paixão principal, como ele se fixa nessa distorção emocional, ele vai tentar sentir essa melancolia quando? O tempo todo. Assim como o tipo 2 quer sentir o orgulho, né? Acaba sentindo o orgulho o tempo todo para satisfazer a motivação inconsciente de ajudar os outros e não olhar para as suas necessidades, o tipo 4 também vai acessar essa melancolia o tempo todo para cultivar as emoções e sentir essas sensações fortes. Certo? Então é assim que a gente vai ficando nesse ciclo vicioso.
Quanto mais eu vou atrás da minha motivação, mais eu tenho essa distorção emocional. E isso acontece com os 9 tipos de personalidade. Muito bem. E o tipo 5? Como que é a paixão do tipo 5? O tipo 5, né? Ele acessa essa distorção. A Carol falando, sou de fortes emoções. É isso aí, Carol. Bom, o tipo 5 faz o quê? O tipo 5, a distorção emocional que ele sente é a cobiça e a avareza. Mas o que é essa cobiça? Seria o tio Patinhas, que quer só dinheiro? Não, gente. Pode até ser essa necessidade de dinheiro também, mas não é isso, tá? O que é essa cobiça? É essa voracidade intelectual de entender, de conhecer as coisas para que tenha o controle das suas emoções. Então, o tipo 5, ele vai atrás dessa voracidade de conhecimento, de entender, de compreender. E aí, a avareza é o quê? É ter sem precisar usufruir. É aquele prazer que o tipo 5 sente quando ele tá lá com a prateleira cheia de livros que ele leu, mas que ele não vai utilizar todo aquele conhecimento. Ou ter aquela despensa cheia de mantimentos ali, porque se tiver um ataque zumbi, ele vai estar preparado. Né? Então, essa distorção emocional da cobiça e da avareza fazem com que o tipo 5 chegue na sua motivação inconsciente. Qual é a motivação inconsciente do tipo 5? Garantir a sua autonomia e a sua privacidade. E se ele tiver atrás, né, dessa cobiça de entender, de conhecer, de compreender as coisas sem a necessidade de efetivamente realizar. Porque o tipo 5 é assim, essa cobiça, ela é intelectual. Ela é de principalmente intelectual. E aí, ele consegue manter o controle das suas emoções, ele consegue manter a sua autonomia e a sua privacidade. Então, por isso que, às vezes, a gente percebe que o tipo 5 tem uma tendência ao minimalismo. Por que tem uma tendência? Então quer dizer que todo minimalista é tipo 5? Não, tá? Não quer dizer. Mas o tipo 5 tem essa tendência ao minimalismo, por quê? Para garantir justamente essa autonomia e privacidade. Assim, ele tem essa distorção emocional da avareza, de ter sem precisar usufruir, e garante essa motivação inconsciente. Essa motivação é realizada, concretizada. De não precisar depender de ninguém, de não precisar do outro, de conseguir ter o controle da sua própria vida, ter a sua autonomia e a sua privacidade. Certo? Muito bem. E o tipo 6? Tipo 6, a gente percebe que a distorção emocional ou a paixão é o medo. Mas o que é esse medo do tipo 6? Lembrando que todo mundo acessa medo, né? Porque é uma emoção de base. Mas esse medo do tipo 6 é uma angústia existencial, né? É um temor, é uma paralisação física, uma paralisação mental, uma paralisação até emocional. É aquela incapacidade, aquela ansiedade, aquela apreensão. E aí, o tipo 6, quando ele tem essa distorção emocional, o que acontece? Ele garante a sua motivação inconsciente. Qual é a motivação inconsciente do tipo 6? Garantir a sua segurança e camuflar a ansiedade. Então, quando ele acessa essa distorção emocional, ele garante a sua segurança. Quando a gente está com medo, a gente não vai ter um olhar mais precavido,
A gente não começa a reparar a nossa volta. A gente não tende a se proteger quando a gente está com medo. Então, a distorção emocional do tipo 6, que é o medo, faz com que a sua motivação inconsciente seja concretizada. Assim, ele consegue se manter seguro. Certo? Então, o tipo 6, né? Ele acessa essa distorção emocional o tempo todo. Todo mundo acessa, lembrando, né? Reforçando aqui, que todo mundo acessa as 9 distorções emocionais. Mas uma delas é mais latente na nossa vida. Uma delas é maior no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente percebe mais uma dessas distorções emocionais. Certo? Muito bem. E aí, qual é a distorção emocional do tipo 7? É a gula. Mas é a gula de comida? Então quer dizer que todo tipo 7 quer comer um monte? Não, gente. Lembra que essa palavra é lá do século IV e a gula representa essa necessidade insaciável de prazer que o tipo 7 sente. Né? Essa distorção emocional da gula no tipo 7 representa a incapacidade de saborear verdadeiramente o aqui e o agora. E aí ele tem essa voracidade, né, de coisas prazerosas, mas não necessariamente precisam ser coisas para ele estar experienciando, fazendo. Às vezes pode ser só mental. Às vezes ele fica ali naquele planejamento mental, naquela antecipação de prazeres de forma mental, não precisa ser de forma realmente experiencial, tá? E essa distorção emocional do tipo 7 faz com que ele acesse a sua motivação inconsciente, faz com que ele concretize essa motivação que é evitar o sofrimento e buscar o prazer. Então, o tipo 7 tem essa distorção emocional da gula por conta dessa motivação. Ou a distorção emocional traz essa motivação à tona. Então, a gente percebe que o nosso funcionamento, que a nossa personalidade é como engrenagem. Uma coisa precisa da outra. Para que a nossa personalidade, esse construto da nossa personalidade, se mantenha em pé, se mantenha em movimento. Então a gente já nem sabe mais se é a paixão, a distorção emocional que traz a motivação, ou se é a motivação que traz essa distorção emocional. Por quê? Porque são peças, são engrenagens da mesma personalidade. Para que uma funcione, a outra funciona. Certo? E aí, ficou alguma dúvida? Vocês gostariam de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Aproveite. Porque hoje eu matraquei aqui e a aula passou correndo tudo. Era para ter demorado um pouquinho mais, mas só meia hora de live e a gente já está chegando no final. Bom, o que eu quero trazer para vocês? A importância da gente se perceber. Por quê? Quando a gente acessa esse autoconhecimento, quando a gente percebe o nosso tipo de personalidade, quando a gente se auto-identifica, né? Por isso a importância dessa auto-identificação, da gente perceber qual é o nosso tipo de personalidade, da gente entender como essa motivação inconsciente age dentro de nós, como essa distorção emocional age dentro de nós, né? A gente começa a perceber como isso vai oscilando dentro da nossa vida. Então, a gente repara quando a gente está dentro do nosso vício emocional, quando a gente cai nessa armadilha da nossa personalidade. No começo,
no começo e na maior parte do tempo, quando estamos no automático, né? Quando a gente não está em autoobservação, quando a gente não está em estado de presença, a gente só repara que passou pela distorção emocional quando ela já estabilizou, quando ela acabou, né? Oi, Daniel, o Eneagrama é um estudo completo. Amo o Eneagrama. Exatamente. E toda quinta-feira às 18 horas tem aulão de Eneagrama aqui no perfil, tá bom? Muito bem. E aí, quando a gente começa nesse caminhar do autoconhecimento, a gente começa a se perceber. Só que no começo, óbvio que a gente só percebe essa distorção emocional quando ela já estabilizou. Então, eu, como uma tipo 2, eu só percebo que eu acessei o orgulho depois que eu já acessei. E às vezes eu nem percebo. Porque essa é uma jornada que leva a vida inteira. E a nossa personalidade, ela tá tão enraizada dentro de nós, ela está tão na nossa formação, na nossa base, na nossa psique como um todo, que quando a gente entra no automático, a gente não consegue se perceber. A gente não consegue se perceber. Então, é muito importante que a gente não só estude o Eneagrama de forma mental, mas que a gente traga esse mapa da personalidade, esse mapa da essência, essa sabedoria, essa tradição para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Então pare alguns momentos do seu dia e repare, perceba o que eu senti hoje, o que eu estou sentindo agora, o que é que está passando na minha mente nesse momento, o que eu estou sentindo, qual é a sensação do meu corpo. E aí repare se você está no ponto do seu tipo de personalidade, ou se você está no seu ponto de desequilíbrio, ou se você está no seu ponto de segurança, de integração, de equilíbrio. Perceba onde você está dentro do mapa e veja para onde você precisa caminhar. O que é que você precisa transformar agora, hoje na sua vida, não amanhã, não depois. E não pensando no passado, tentando se punir, se machucar, se autocriticar, mas percebendo o que essa distorção emocional traz para mim hoje. E como eu posso fazer com que essa distorção estabilize? E aqui hoje eu trouxe as paixões nesse olhar, como ela alimenta o nosso ego para fazer com que a nossa motivação inconsciente seja concretizada. Mas muitas vezes a gente precisa dessa distorção emocional também de forma positiva. E aí, num outro momento, numa outra aula, eu quero trazer somente esse fator positivo. Porque às vezes a gente olha, né, e fica nessa dualidade. Ah, o orgulho é ruim. Ou o orgulho é bom nesse momento. E a gente não entra no equilíbrio. Então, o Eneagrama, ele está para quê? Para que a gente possa acessar a nossa melhor versão, para que a gente possa acessar esse equilíbrio, para a gente poder ter uma vida mais plena e mais feliz. Essa é a intenção do Eneagrama, é a gente se perceber. Então, esse é o convite que eu faço para você hoje. Perceba-se, olhe para dentro de você. Quais são as emoções, quais são as sensações, quais são os pensamentos que estão passando na sua cabeça nesse momento. Pare 5 minutinhos do seu dia, por mais atrasada ou atrasado que você esteja, você tem 5 minutos para parar e se perceber. Quanto mais você fizer esse movimento,
mais isso estará presente na sua vida e mais a transformação real acontece. Porque senão fica só assistir a live e não mexeu em nada aqui dentro de mim. Fica só o quê? Uma voracidade, uma cobiça intelectual e a gente não traz isso para o vivencial. Então, é esse o convite que eu quero deixar para vocês nesse aulão. Perceba-se, olhe para dentro de você e caminhe para essa transformação, para essa evolução positiva que o Eneagrama nos convida, de acessar a nossa melhor versão, de acessar a nossa essência. Tá bom? Então, muito obrigada por vocês acompanharem o aulão até aqui. Lembrando que toda quinta-feira, às 18 horas, a gente se encontra aqui para um aulão de Eneagrama. E eu não quero deixar de lembrá-los que no dia 30 de junho começa o nosso curso online gratuito, que se chama... Eu esqueci do nome... É Manual de Gente, é porque é recente, né? Tudo que é recente eu acabo esquecendo mesmo. Manual de Gente, aprenda a ler o seu. Esse é o nome do nosso curso online que começa no dia 30 de junho. Então já marca aí na sua agenda, serão 7 dias de aula e eu quero que você acesse a transformação no curso online gratuito. E depois, se você sentir no seu coração que você quer continuar nessa jornada, aí a gente entra na jornada do diamante, tá bom? Mas isso, primeiro, foque no curso online gratuito e tenta trazer, tenta ler, né? Esse manual de gente. Isso mesmo, Carol, obrigada por você estar aqui. Então, Manual de Gente, aprenda a ler o seu. E aqui o Daniel falando, ó, aquele que se conhece não cessa em ultrapassar-se e aprofundar-se. Então, vamos para essa jornada linda que leva somente a vida inteira. Um beijo e até quinta-feira que vem, às 18 horas, no nosso aulão semanal de Eneagrama.